Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos aí ao nosso LEP Sem Fronteiras. Hoje um LEP Sem Fronteiras especial com o professor Wilton Santana, que vai aqui bater um papo com a gente, mediado aí pelo professor Alcides Scaglia. E eu também vou estar aqui ajudando, né? Fazendo aí o meio campo, para que a gente possa fazer um bom LEP Sem Fronteiras para todos. Daqui a pouco o professor Wilton e o professor Alcides vão entrar aí. Antes da gente começar, eu queria aproveitar a presença de vocês que estão aqui online, né? Pedir desculpa para todos pelo nosso link que deu problema. Não sei o que aconteceu, na hora que eu fui entrar ao vivo deu algum erro de configuração, mas estão aí já com a nova página acontecendo aqui, com o novo vídeo acontecendo do nosso encontro com os professores. Pessoal, boa noite a todos. Então, o LEP Sem Fronteiras, ele é um projeto do LEP Digital, que é esse canal em que vocês estão aqui presentes. Gostaria de pedir a todos aí interessados em continuar acompanhando as nossas ações, para curtirem, ativar o sininho do nosso canal, né, para a gente poder, vocês poderem receber aí as nossas informações e poderem estar atentos a tudo que o LEP vem produzindo nessa tentativa de aproximar o conhecimento científico da ponta, né, do dia a dia de vocês aí que estão na quadra, fazendo seus treinos no campo, fazendo seus treinos com os garotos, as garotas, as crianças, enfim, que estão com vocês. Aproveitando essa questão, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, o LEP, ele está organizando esse ano, liderados aí pela professora Larissa Galati, um curso muito interessante, um curso voltado aí para a formação do treinador e da treinadora, tendo como foco as competências, né, desses treinadores, focando no autoconhecimento, na liderança, na gestão das pessoas e na comunicação desse profissional, né, dentro do esporte. Vocês estão vendo o slide, aí tem todas as informações, o curso ele vai acontecer na primeira semana de novembro, tá? Iniciando na primeira semana de novembro, vai até o final de novembro, sempre às segundas-feiras, no horário da noite, encontros semanais, e as inscrições elas vão até dia 26/10. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat, tá? Aqui do ladinho, o link para vocês poderem se inscrever, se vocês estiverem interessados em participar, e também vou deixar na descrição do vídeo o link de inscrição para o curso que está sendo organizado pela professora Larissa, e que tem aí uma série de professores de orientandos do grupo, professores muito competentes fazendo esse trabalho, tá? Então, eu já coloco aqui para vocês o link para que vocês possam se inscrever, tá? Eu vou copiar aqui e passar para vocês o link. E já vou aqui chamar os professores, Alcides Scaglia e o professor Wilton Santana. Daqui a pouco eles aparecem aí para a gente. Já fiz aqui o convite para eles aparecerem. Enquanto isso, eu vou aqui copiar o link e deixar à disposição para vocês. Só vou aguardar que eles entrarem ao vivo com a gente. Enquanto isso, o Alcides já está entrando, o professor Alcides. O professor Wilton também já vai estar entrando aí com a gente. E é isso aqui. Aí, professor Wilton, professor Alcides, boa noite, como vai? Professor Wilton, bem-vindo, boa noite. Lucas. Legal ter você aqui com a gente, vai ser um bate-papo, um jogo bem legal. Professor Alcides Scaglia, co-líder aí do LEP, sempre o mentor do LEP Digital, e agora o LEP Digital conseguindo, né, trazer muita coisa legal para todo mundo. Boa noite, professor Alcides. Boa noite a todos e todas. Essa é mais uma live especial que nós estamos produzindo, né, Lucas? Fazia um tempo já que a gente estava conversando com o Wilton para a gente conseguir fazer essa nossa conversa, né? E é um prazer, né? Já estava falando com o Wilton nos bastidores, a gente estava lá no camarim comendo umas frutas lá, né, bebendo uma água. E no camarim eu falava o quanto nós queríamos agradecer a possibilidade do Wilton estar fazendo parte aí do nosso, acho que 11º, né, LEP Sem Fronteiras. Isso. E vamos ter a oportunidade de poder conversar com ele. O Wilton é o grande convidado da noite e vai ser muito bom essa troca de
de experiências com ele e com o público, né, que está nos assistindo. Exatamente. E Alcides, só contextualizando o Alcides e o Wilton, o link inicial deu algum probleminha, eu tive que abrir um link novo aqui, coisas de pessoas que estão se aventurando aí a fazer transmissões para a internet, né? Faz parte desse processo de aprendizagem aí, mas o pessoal já está entrando. E hoje o tema é jogar para aprender, né, professor Wilton? Um tema que é o título do seu, não sei se é o último, acho que é o último livro, você me corrija se eu estiver errado, Jogar para Aprender, né, da Pedagogia do Futsal. E a gente gostaria muito de ouvi-lo, de poder depois abrir para bater um papo, o pessoal também perguntar, deixar perguntas para a gente, e a ideia nossa aqui é fazer, depois dessa rápida exposição que você fizer sobre o tema, a gente abrir aí para bater um papo, todos nós juntos aí. Professor, boa noite, fica à vontade. Ô, Lucas, eu entendo que eu fico muito grato pelo convite. Eu e Alcides já vínhamos falando sobre isso, de a gente se reunir. A gente, na verdade, se reúne, mas não se reúne assim, com mais pessoas nos ouvindo, né? O que sempre é muito bom. E eu queria parabenizá-los pela iniciativa, né? A iniciativa do LEP Digital, eu achei isso muito interessante. Como o Alcides mesmo comenta, a universidade produz evidências, ela precisa comunicar as suas evidências, né? Precisa fazer chegar no público, para sensibilizar esse público cada vez mais. Eu acho que isso é recíproco. À medida que vocês produzem e publicam e contam, né? Porque para mim o Lab Digital ele conta as experiências, é diferente, é uma outra linguagem, né? Eu te diria que é uma linguagem mais poética do que prosaica, né? E isso vai nos aproximando da pedagogia do esporte, que é querida por todos nós, né? Nós somos influenciados pelos pedagogos que nos antecederam, que ainda estão aí. João Freire, Roberto Paes. E aí a gente vem com essa. Eu acho que eu e o Cid somos da mesma geração. Sim. Inclusive da Unicamp. E aí vocês são de uma geração, eu diria que mais forte, né, Alcides? Mais pungente, assim, uma galera que... Com certeza, mais Larissa, potente. E aí, na sequência, seus orientandos, incluindo o Lucas, e outras tantas pessoas aí que fazem a pedagogia do esporte no Brasil. Então, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês e conversar sobre o que a gente gosta, né, Lucas? Eu escrevi o Jogar para Aprender, a pedagogia do futsal, assim, de maneira bastante sintética. Eu entendo que o Jogar para Aprender, ele está em mim por conta mais da minha biografia do que em virtude do que eu li. Ainda que ler pertença à minha biografia também. Mas por que eu te digo isso? Porque eu aprendo a jogar jogando. Então, nós jogávamos futebol, os primeiros passos no futebol, para alguém que nasceu ali no final da década de 60, eu sou de 69, eu te diria que eu começo a me envolver com futebol entre 75 e naqueles 10 anos, né, até 85, eu tenho na minha biografia exatamente o que os jogadores, de modo geral, têm, que aprenderam futebol no Brasil, têm. Pelo menos, e ainda eu penso que continuam tendo. Eu tenho a rua, mas a rua literal, que era a rua mesmo, o campinho de terra, que também é rua, o quintal de casa, e na sequência eu tenho o futsal. O futebol ele só aparece depois. O futebol aparece para mim quando eu já jogava futsal há alguns anos, que é uma trajetória. Então a gente tem rua, a gente tem quadra, a gente tem o futebol. E esse aprendizado, ele foi jogando. E quando a gente diz jogar, nós dizemos jogando com outras pessoas, mas jogando também sozinho. Com todos aqueles jogos que a gente criava, né? Que o garoto... Até eu lendo agora, há pouco tempo, recentemente eu li a biografia do Garrincha, que é espetacular, Rui Castro escreveu, Estrela Solitária, e
E num determinado momento ele diz assim, que o kit de uma criança na década de 40, o kit de sobrevivência dela era a bola, incluía a bola. O brinquedo da criança era a bola. Mas eu estenderia isso mais para frente, porque os nossos brinquedos eram esses, eram poucos, mas a bola era o brinquedo predileto. Então, me parece, Lucas, que isso ficou em mim, ficou dissolvido em mim. Então, quando eu vou estudar educação física, vou fazer educação física, depois de jogar futebol, jogar futsal, jogar futebol, começar a ser treinador, eu entendo que eu não sabia fazer outra coisa ou pensar de outra forma que não fosse do jogar. Então, e aí eu levo até uma coincidência, eu me encontro com o João Freire, digo não literalmente, eu me encontro com a educação de corpo inteiro, e eu começo a formar o meu pensamento pedagógico, lógico, aquilo que me atraía era aquilo que mais dentro de mim estava. Um encontro. Então, eu João Freire, e aí eu tenho o João Bosco dentro da universidade, que era um inquieto, e ele estudava o corpo, William Reich, Thomas Hanna, e aí eu fui fazendo leituras cada vez mais direcionadas, aí entra de Edgar Morin, e aí eu começo a montar esse quebra-cabeça, e quando eu me dou conta, já se foram 30 anos. Então, quando eu vou escrever Jogar para Aprender, eu acabo materializando num livro, quer dizer, aquela captura, esse processo que começou lá atrás. Eu até me lembro, Alcides, não sei se você vai se lembrar, quando você faz você foi um dos componentes da minha banca de doutorado. E na época a gente conversou um pouco sobre isso. Se você fala assim, a tese foi com treinadores de futsal e retratando aspectos estratégicos, táticos do jogo e tal, e você diz assim, olha, nesta tese há uma história, há uma biografia. Quer dizer, eu entendo que o Jogar para Aprender passa por aí para mim. Então, para mim, ele se manifesta muito particularmente, eu trago as marcas dele no meu corpo, para parafrasear aquela canção. E aí o Jogar para Aprender, eles partem de uma premissa muito, muito simples, que é se encontrar com as expectativas de quem vem, de quem aprende. Nenhuma criança vai para dentro de uma escolinha de futsal, escolinha de futebol, que é o que tem hoje, né? Que eclode ali na década de 90, mas não era o que tinha na minha infância. Mas ninguém vai para esses cenários sem a intenção de jogar. Então, a gente cria não te digo que é um método, mas que é um espírito de um método, uma essência, aquilo que é o jogar para aprender. Vamos jogar para aprender valores, vamos jogar para aprender comportamentos ou tática, jogar para aprender a se relacionar com a bola, jogar para aprender a ocupar o espaço, vamos jogar para aprender. Até porque, se nós pensarmos, o único modo que eu entendo, não o único método, né? Porque eu entendo que todos os métodos, ou modelos de ensino, ou abordagens que enveredam por esse lado, que entendem que o sujeito ele é resultado, o seu aprendizado é resultado dessas interações que ele estabelece com o meio, para mim todos são atraentes. Só que tem jeito diferente de fazer. Então, eu não consigo ser um treinador, um professor que se utiliza do TGFU. Eu não consigo ser entende? Eu não consigo ser um treinador que o método que você usa, eu uso o método situacional. Eu entendo que isso, por exemplo, o TGFU me interessa muito na medida que ele provoca o aluno e que ele começa com o jogo. Método situacional, eu falo de Pablo Greco, me interessa porque ele traz as unidades funcionais, ele traz as constelações numéricas, ele traz uma outra linguagem para esse universo tão preenchido pelo mecanicismo. Isso me atrai. Agora, na hora de a gente ensinar, a gente entra vestido com coisas que a gente nem sabe direito de onde vem, mas elas vêm dessas experiências, da biografia, das leituras, mas ela precisa da tua sensibilidade. Então,
se você leu Jogar para Aprender, o que eu gostaria que você percebesse, e até eu faço aqui uma menção ao Tiengo, que leu atentamente Jogar para Aprender, até ele me falou de coisas que eu nem tinha pensado, traz coisas que eu nem pensei. Ele é acelerado, né? Ele pensa profundamente. Ele é o pensador profundo. E aí eu digo assim, poxa, se isso despertou, se o livro despertou isso em você, eu fico contente. Porque é exatamente a sensibilidade que importa. Então, eu não entro vestido de TGFU para ensinar. Eu entro vestido dessa essência, do Jogar para Aprender. E retratar isso foi mais do que uma iniciativa acadêmica, vou colocar assim, foi uma necessidade. Uma necessidade. E não é uma necessidade de retribuir, porque eu sou um professor de universidade pública, aquilo que eu faço dentro da universidade pública. Não, era uma necessidade vital. Vital. Eu precisava escrever sobre isso, precisava retratar isso. Né? Agora, muito mais importante do que eu penso sobre o Jogar para Aprender é o que as pessoas têm pensado sobre isso. Isso tem, assim, realmente me encantado. De ver como que, de alguma forma, quem tem essa mentalidade, ou esse do paradigma emergente, se encontra nessas ideias. E aí eu acho que a gente faz a roda crescer, né? A gente faz esse movimento ser não só de um, mas de muitos, né? Como se fosse uma ofensiva pedagógica. Eu acho que é por aí. Essa que é a ideia. O Wilton, é muito interessante, né, ver a tua fala, e principalmente ela começa com o que eu falei hoje na minha aula pela manhã. Se tem algum aluno aqui que estava na minha aula na pós-graduação hoje de manhã, eu começo a minha aula falando sobre biografização, né, que é exatamente uma perspectiva metodológica da gente conseguir compreender como que a nossa história de vida permeia as nossas ações, permeia as nossas escolhas, permeiam quem nós somos, né? O Lucas deve estar se coçando para falar de Paul Ricoeur aí, porque tem muito dessa questão da narrativa, né? Do quanto a narrativa aí, tanto presente na sua fala, como presente na fala de todo mundo, ela revela muita coisa, e muita coisa que não necessariamente é consciente, né? Como você disse, talvez aquilo que despertou no Tiengo alguma coisa seja algo que nem você tinha ainda percebido, que você tinha essa intenção, mas tinha algo lá dentro que já promovia e possibilitava essa reflexão, né? Quando eu falo algo lá dentro, significa algo que você colocou, hein? Não venham entender que algo lá dentro significa algo inatista, pelo amor de Deus. Mas temos que deixar as coisas bem algo claras. Algo cultural. Exatamente, que nos impregna. E aí, você traz referências que são muito importantes para que a gente comece a ajudar todos a conseguir lutar contra as nossas contradições, né? Tem um autor que eu tenho estudado, muito por culpa da minha esposa. A Fabrina está fazendo uma pós-graduação muito legal na área da educação, relacionando... a pós-graduação tem um tema, a relação com o saber. E a base dessa pós-graduação está em cima desse livro aqui, do Bernard Charlot. E o Bernard Charlot é um pedagogo francês que esteve no Brasil um certo tempo, e ele vai falar que nós, professores, somos os trabalhadores da contradição. O que é isso, né? E aí o Luiz Felipe, que é meu aluno de doutorado, que estuda epistemologia, né? Ele vai exatamente nos ajudar a entender o quanto a nossa biografização, ou seja, a nossa história de vida, ela vai sendo construída por aquilo que vai fazendo sentido, que ao longo da nossa história nós vamos tendo contato. E aí tem uma fase onde algo faz mais sentido do que outro. Só que isso não significa que vai ser eterno.
Então, pensar em unidades situacionais ou método situacional, em determinado momento, isso foi muito decisivo para a metodologia que eu pensava na época. Quebra do paradigma, né? Depois, você começa a ter contato com outras coisas que vão ganhando mais espaço. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que Piaget foi o grande marco teórico. Hoje, não que eu deixei de ter um quê piagetiano, mas outros autores, e muitas vezes Vygotsky, em muitos momentos, me ajuda muito mais do que Piaget. E aí entra Paulo Freire. Ou seja, o que eu quero amarrar aqui para concluir é que, ao longo da nossa vida, à medida em que nós fazemos as reflexões devidas, por isso, o Schoen é um autor na pedagogia muito importante para nos falar dessa pedagogia reflexiva, da necessidade da gente refletir constantemente no que a gente faz, é que nos ajuda a aliviar as contradições. Porque nunca nós vamos acabar com as contradições, mas nós precisamos, à medida em que nos conhecemos, à medida em que refletimos quem nós somos, à medida que entendemos por que escolhemos mais um caminho do que outro, essas contradições diminuem e nós conseguimos construir uma coerência maior no que nós falamos, do que sai daquilo que nós estudamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. E talvez esse seja o nosso grande desafio, um desafio constante, e que você conseguiu fazer muito bem isso no livro Jogar para Aprender, que eu tive a grata satisfação de ler antes de todo mundo, por construir o prefácio dele, né? E, nossa, era um êxtase ir lendo, né, o livro e conseguir, a todo momento, ver o Wilton, encontrar o Wilton e conseguir fazer as relações e entender, porque, como você bem disse, né, nós fizemos pós-graduação juntos, né? Se eu tive na sua banca de doutorado, foi porque eu defendi primeiro que você, porque senão você estaria na minha banca de doutorado, porque nós ali construímos as nossas carreiras juntos. E nós estudamos coisas muito parecidas e muito próximas. E quando eu Alcides, lia... Fale, Wilton. Não, eu queria fazer uma reflexão. Você me leva a falar de uma coisa que eu acho que se encontra com o que você está falando. Eu tenho lido Mauro Maldonato, que é um italiano, e esse sujeito, te diria que é mais para neurociência ali, mas com uma linguagem muito interessante. E tem uma coisa que ele me fala que repercute em mim, que é a seguinte: nós temos que admitir que a gente tem um ponto cego. Sim. E isso é um alívio. É um alívio. Porque a gente não consegue apreender o tudo, as relações, as infinitas possibilidades entre o sujeito que aprende, que é o nosso jogador, que é o nosso aluno, e o que ele está, com o que ele está interagindo, futebol. A gente não consegue aprender. Então, a gente tem um ponto cego. Esse ponto cego me permite ficar tranquilo quanto à possibilidade de errar. Exato. E de estar no jogo. Exato. De jogar. De jogar. De ousar. Inclusive... Aqui cortou, não peguei o que você que falou agora. De ousar. De ousar. De ter coragem, né? De entrar no jogo. De não seguir só o que os outros falam, né? Mas ser alguém que consegue ser dono da sua narrativa, que consegue entender a sua narrativa. E esse ponto cego me permite ousar, me permite errar, me permite ver outras pessoas, tentar entender outras pessoas, pegar a essência do que são as outras pessoas. Então, a gente continua no jogo. E isso é interessante, porque tem um detalhe que eu, quando comecei a escrever, nós nos conhecemos na Unicamp, eu me lembro do dia que nós nos conhecemos, e você se referiu ao Futsal Metodologia da Participação, que é um livro de 96. Pedagogia do Futebol é de 98. Metodologia da Participação é de 96. Exato. E quando
Então eu começo a escrever, eu percebo que eu faço um ciclo. Que é assim, eu experimento coisas e escrevo algo. Não tem uma data, mas isso vai se materializar. Mas eu começo a escrever sem apresentar práticas. Isso é uma coisa que eu nem tinha notado. Mas aí, depois que eu escrevo o Apontamentos Pedagógicos pela Autores, e eu parto para 70 contextos, e para o Jogar para Aprender, eu digo assim, cara, eu preciso falar sobre o que eu faço. As pessoas precisam entender o que eu faço, porque só quem entendia o que acontecia eram os jogadores. Sim. E aí, nesse movimento, é como assim, não, mas eu quero que você repita o meu jogo. Não, eu quero te contar como eu faço. Como você vai fazer, te pertence. Então, essa subjetividade na pedagogia, ela, para mim, ela é a alma da coisa, cara. Você ter autonomia para você decidir o que levar e como levar. Mas eu entendo que a nossa criatividade, ela não se constrói no vazio. Ela se constrói uns com os outros, com as nossas experiências, que inclui a gente incluir as outras pessoas. Então, esse movimento eu acho interessante. Então, tanto no Jogar para Aprender, quanto nos 70 Contextos, eu fui mostrando para as pessoas o que a gente tinha feito. O que levou a gente a fazer aquilo daquela forma. É como se fosse um currículo ao contrário. Sim. A gente faz e depois descobre... Entende? Descobre onde que sim. Não é assim, não, eu tenho esse currículo, eu tenho que... Não, o nosso currículo é móvel. Ele é um organismo vivo. E depois a gente olha para isso e entende melhor o que a gente fez. Nós destinamos mais volume para isso. Mas isso não foi a priori. Isso foi em virtude do jogo que estava sendo jogado. Até eu chamo de sexto sentido, que é uma coisa dos antigos. Não sei se você se lembra disso. Sim. O sexto sentido, né? E o sexto sentido é esse pensamento intuitivo que tanto a gente quer ver no jogador, mas a gente muitas vezes não se permite ser intuitivo. E essa intuição não é inata, de novo, né? De novo, ela é cultural. Ela é cultural, ela é construída. O mais intuitivo é o mais experiente. Exatamente. Isso que é fantástico. Exatamente. O Wilton, você falou do currículo ao contrário, do currículo... Não sei, foi ao contrário, acho que você usou o termo. Eu tento, às vezes, explicar para as pessoas, porque acontece, eu trabalho com mentorias, dou cursos, enfim, e a perspectiva muito do jogo que funciona para isso, cria um jogo para ensinar tal coisa, é muito presente, porque há uma tentativa de substituição do que a ciência moderna prometeu, que é a resolução do problema a partir de uma grande teoria, né? E aí eu acho que entra um pouco na nossa conversa inicial, de que, e do seu ponto, do ponto cego, de você ter um local que você está vestido de todas as teorias, mas tem a possibilidade de dar tudo errado, porque, conversando com o Alcides recentemente, né, e citando o Rubem Alves, as teorias são como redes, né? Elas pescam aquilo que a rede tem o tamanho para pescar. E a gente tem uma tendência a achar que nós temos que nos encaixar nas teorias, mas aí o Morin, também o Paulo Freire dizem uma coisa que eu acho que é maravilhosa. A teoria, ela tenta explicar o chão de terra, a nossa vida. Não é a gente que tem que tentar se encaixar nas teorias. Por isso tem tanta teoria e tantos pontos de vista para explicar as coisas. Só que a modernidade, ela tentou mostrar, de alguma maneira, que vai existir uma teoria máxima, universal, que vai explicar o homem, que vai explicar nossas ações. E aí, quando eu vou dar uma aula, eles querem um jogo que ensine tal coisa. Eu falo assim, gente, eu não posso te prometer isso. Porque o jogo, ele é jogado. Por Inclusive, eu falo, a minha aula... Ô, Elcides, desculpa. É jogado por seres humanos. Sim, é um fenômeno que existe graças à nossa presença nele, ao nosso aspecto cultural. O homem cria o jogo, o homem e ele vai para o jogo para ele, por N motivos, pode ser para ele ir para um outro espaço na vida para relaxar, pode ser para aprender, enfim. A aprendizagem vai acontecer, o relaxamento pode acontecer, eu não sei o que vai acontecer com o jogo.
E aí eu falo isso para os alunos, eles ficam um pouco assustados. E aí você vem falar agora da sua perspectiva dos contextos pedagógicos, né? Que você tem o livro de 70 contextos, e lendo o seu livro, e fica muito claro que é um grande case que você coloca no seu livro. Olha o que eu fiz, e é maravilhoso, porque tem as fotos da criançada, tem a análise do vídeo, as linhas. Eu fui lendo esse livro, ficando maravilhado. E aí, quando eu apresento esse livro para as pessoas, eu falo, gente, isso aqui é uma experiência de um professor. Não significa que esse jogo vai ensinar necessariamente isso que ele mostra aqui, os resultados da prática que ele fez. Porque depende de quem joga. A gente tem que entender o jogador que joga o jogo. E é muito difícil, sabe, Hilton, as pessoas entenderem. E eu fico vendo hoje, a gente está num momento em que a internet já está mostrando toda a sua potência, e nós estamos nela agora fazendo isso. Começou a surgir muito o conceito do comportamento tático no jogo, da tentativa de modelar o jogo para modelar comportamentos táticos. Eu tenho visto muitos jovens, futuros treinadores, ou meninos que estão aí, meninas, garotos e garotas que estão hoje em prática, tentando tratar o jogo como a ciência moderna tentou tratar a nossa vida. E a coisa faliu, não deu certo. Como é que você vê esse movimento, sabe, Wilton, de a gente não conseguir romper com aquela ideia racionalizante de que tudo tem uma explicação e um ponto final? E como é que você vê isso em relação ao jogar, a sua experiência como docente, com os alunos que você tem contato? Eu acho que algumas perguntas devem estar surgindo aqui em relação a isso. Eu queria deixar essa pergunta para você. Sabe que, Lucas, esses 30 anos, assim, nesses 30 anos de docência, aliás, eu tenho 20 e poucos anos de docência. Eu tenho menos tempo de docência do que como treinador. Conjugar quadra e sala de aula, campo e sala de aula, sempre foi uma boa ideia. Porque eu entendo que é difícil quando você fala de coisas que você não está experimentando. Você pode falar de coisas que você não está experimentando, mas porque você já experimentou, mas é mais provocativo para você se remeter àquilo que você está experimentando. Eu sinto uma inquietude maior quando isso acontece. Quando a gente pensa no jogar, por que a gente tem que jogar para aprender? E aí eu já entro nessa ideia dos comportamentos que você falou. Porque o que o jogador faz? Ser jogador é aprender a esconder as suas intenções. Muito bom. Esse é um ponto. Puta, maravilhoso. É isso aí. Ser jogador é você pensar o próximo instante. Ser jogador é você produzir coisas novas no jogo, improvisar. Esse é o jogador, é o que joga. E também tem uma dimensão no jogar, para mim, que é fazer essas coisas sendo decisivo, sendo preciso. Então, esse sujeito que pensa o próximo instante, esse sujeito que esconde as suas intenções, esse sujeito que produz coisas novas, que improvisa, ele tem que fazer isso sendo preciso, sendo decisivo. Então, por exemplo, quando eu vejo, e ainda vejo, porque gosto, ainda vejo o nosso futebol jogado na década de 58, por exemplo, a seleção de 58 era maravilhosa, de 70, de 82. Quando eu vejo os grandes jogadores, eu percebo que eles conjugam essa coisa mais do improviso, mais artesanal, mais singular, com a eficácia, que é você ser preciso. Isso, eu entendo que só o jogo pode proporcionar isso. Então, o jogador é esse artesão que faz um sapato, que faz alguma coisa precisa, cara. Macia, que dá resultado. O jogador ele não é um perdulário. O jogador ele não é um sujeito que espalha notícias. Ele é um arauto da certeza, da convicção. E quando eu te digo, é da certeza no ambiente de incerteza. Mas ele é preciso, ele consegue ser preciso.
Porque o natural num jogo é errar. Sim. Não é acertar. Mas esses sujeitos, esses grandes jogadores, eles têm essa dimensão da eficácia. Mas eu sempre me pergunto, Lucas, como que se forma um jogador? E como se forma um jogador, eu não digo como que eu poderia formar um jogador, mas como esse grande jogador se forma. E quando eu me pergunto isso, eu me sinto como Santo Agostinho, que, perguntado sobre o tempo, disse: eu sei o que é, mas não me pede para explicar. Uhum. É como eu me sinto. Porque esse jogador, ele é formado, ele é constituído de experiências absolutamente distintas ao CIDS. Então, se eu pegar assim, eu vou falar de alguns jogadores, talvez vocês saibam, eu vou pegar assim, aquela geração que jogavam no futsal, Manuel Tobias, Vander, Ortiz, Danilo, Vaguinho, essa geração antes, pouco anterior dessa geração que veio Falcão, Vinícius. Cara, Você se você esqueceu do pegar... Banzé. O Banzé é antes ainda. Mas se você pegar... Manzé. O Banzé é antes ainda. Se você pegar assim, ó, esses jogadores, Mas eles grande tinham... jogador. Grande jogador. Eles tinham combinações... Grande sujeito, né? Também. Banzé é um grande sujeito. Os jogadores, eles tinham combinações, eles tinham comportamentos, Lucas, combinados. Era uma época de se treinar muito o jogo combinado. Mas, ao mesmo tempo, eles improvisavam, eles eram criativos. Quando eu li o Javier Lozano, que foi o treinador espanhol que ganhou os dois mundiais de futsal para a Espanha, 2000 e 2004, quando eu li, um dos livros que eu li dele, em 95, ele diz assim, olha, eu faço a minha metodologia, ela traz um tanto de organização, um tanto das minhas ideias, mas um tanto de exposição do jogador a situações de problema. Então observe que me parece que não tem um caminho que a gente possa dizer, cara, é por aqui. Sobretudo porque a formação do jogador, ela me parece que se constitui nessa diversidade. Eu vejo jogadores... então, me parece que é um tanto disso. Agora, os treinadores têm ideias, cara. Os treinadores são cheios de ideias. E eles são esses sujeitos que dão um tom para o que vai acontecer. Previamente que seja. Mas não só previamente, eles também jogam e alteram as suas ideias. São ideias que, embora elas queiram dar um tom, elas são dialéticas, elas são flexíveis, elas mudam. Eu já me vi assim como treinador, apostar num tipo de defesa, conceituar essa defesa e abandonar essa defesa. E eu já me vi como treinador conceituar essa defesa, treinar essa defesa, insistir nessa defesa e ver essa defesa funcionar. Então, eu entendo que tem um pouco dessa racionalidade e um tanto dessa sensibilidade na condução desse processo, entendeu? Concordo. É isso aí. Porque o treinador, ele é esse sujeito. Eu sei lá, vou Sim. pegar assim, pegar um PC de Oliveira, por exemplo, que eu acho o PC genial. O PC, ele tem um jogo de uma enorme complexidade, que leva um tempo para ser adquirido ou construído pelo seu elenco, mas que depois ele fica lindo de se ver. Mas é para um jogador que tem essa... Então, se você pegar o PC, você vê um tanto de movimentos a priori, com princípios muito claros de jogo, mas você vê os jogadores jogando livre. Eu acho que o grande desafio é jogar livre e de forma organizada. Isso aí. Eu acho que esse é o grande desafio. É a organização com a auto-organização. É uma organização que potencializa a auto-organização. Isso é um grande desafio, mas me parece que as grandes equipes, elas detêm isso. Elas são muito organizadas e criativas. Então, é a organização que liberta que me interessa. Ah, legal.
Interessante. E isso Assim. é muito, muito difícil e muito possível. O Wilton, essa questão da organização que liberta, eu acho que ela e aí eu acho que o Alcides pode vir com muito mais competência para falar sobre isso do que eu. Ela me cheira, Alcides, o conceito de ludicidade que a gente tanto tem debatido. A organização que liberta. Eu tenho que ter livre expressão dentro do jogo, respeitando coisas que o jogo me propõe. Não Não é ser fazer o que livre, quer. é poder se expressar, mas tendo referências que me orientam para me expressar. Né? Não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu posso dentro do meu querer. Eu quero fazer muitas coisas e eu faço escolhas a partir daquilo que eu posso, dentro dessa estrutura que me organiza, que me ajuda Lucas, a ser livre nas minhas escolhas. É muito legal isso, né? Fala, Wilton. ser autônomo é isso. Exato. Se você estudar o conceito de autonomia, Alcides vai se lembrar disso. O conceito de autonomia em Piaget é isso. Não é fazer o que você quer, é fazer considerando os outros. Então, se a gente pegar esse conceito, as decisões dos jogadores são compartilhadas. Essa é a ideia de autonomia. Um sotaque particular. Os times têm um sotaque particular. Sim. Muito legal, um sotaque, é isso aí. Porque não existe liberdade sem que haja uma causa que me leve a essa liberdade. Né? Eu sou livre nas escolhas que eu posso fazer dentro do ambiente que eu estou. Isso aí, inclusive, a gente estava falando lá no bastidor, né, sobre moralidade. Né? Isso é o conceito kantiano de moralidade. Né? É eu entender que o que eu faço tem que ter um fim bom em si. Né? Então, as minhas escolhas no jogo elas têm que ter um fim para a minha equipe. Só que sou eu que escolho quais são os caminhos que eu vou buscar para isso. E aí, Wilton, se desculpa, tá? Acho que você ia falar, mas a gente tem uma pergunta do Gabriel D'Ambrosio. Gabriel, abraço, meu amigo de turma da faculdade, que saudade, cara. Falando sobre modelo de jogo, busca de modelos internacionais, de técnicos estrangeiros para serem replicados, né? E quando eu ouço falar, e eu acho que deixo para vocês trazerem também as contribuições, eu não gosto desse termo. Eu tenho um certo pavor para o modelo de jogo. Assim, eu estou meio na contramão de todo o caminho que o futebol tem trazido. E, inclusive, eu estou no handball hoje e as pessoas que me cercam no handball discutem modelo de jogo. Eu falo assim, não é modelo de jogo. Porque eu acho que o modelo de jogo ele mata, sabe, Wilton? Ele está para além do sotaque, na minha opinião. Ele está para não deixar o jogador esconder aquilo que ele tem. Que você falou muito bem, bom jogador é aquele que esconde o que vai fazer. E às vezes eu vejo o modelo de jogo deixar tão declarado o que eu vou fazer que aquilo tira o fator jogo do que eu estou fazendo. Um exemplo disso é o seguinte: um dos comentários que no handball eu vi por um tempo dessa nova linha de trabalho do handball masculino, que aliás é maravilhosa em muitos pontos, não importa a cor do uniforme que estiverem usando, vão saber que é o Brasil jogando. E aí eu falei o seguinte, mas não pode saber que é o Brasil jogando. O uniforme de outra cor tem que me ajudar a esconder quem eu sou, para ninguém saber o que eu estou fazendo. E aí o conceito de modelo de jogo parece que está no caminho contrário da criatividade, no caminho contrário dessa liberdade causada pelas referências que me organizam. E eu queria jogar essa bola para vocês aí. Quer começar, Alcides? O Lucas e o Wilton, caramba, eu tenho 1 milhão de coisas anotadas aqui, porque está muito gostoso esse papo. Né? Mas garanto que quem está extasiado com esse papo, como eu, é porque está usar uma expressão do Tienho, que já foi citado aqui, está usando o óculos da complexidade. Porque se eu usar o óculos da positividade, se eu usar o óculos ainda do paradigma cartesiano, eu não vou entender nunca uma expressão do tipo organização que liberta. Eu não vou conseguir nunca entender o que é um jogador que esconde as suas intenções. Talvez essa seja a epígrafe dessa live, né? Do nosso LEP Sem Fronteiras hoje. Né? O Wilton foi brilhante nisso e com certeza emergiu exatamente no meio da linha de raciocínio dele. Ser jogador é esconder suas intenções. Olha, dá para fazer uma tese daí, dá para falar um monte de coisas daí. E dá para justificar
Lucas, essa pergunta do Gabriel, abraço para o Gabriel, que é exatamente essa lógica de conseguir ser um treinador que, dentro da perspectiva de modelo, consiga entender o que significa o conceito de modelo. O modelo tem que ser uma organização que liberta, não uma organização que aprisiona. O modelo não pode ser entendido enquanto cópia, o modelo tem que ser entendido enquanto modelação, enquanto explicação de entendimento de como o seu time se organiza e de como o seu time se organiza para ludibriar o outro, para enganar o outro, porque isso é o mote de jogar, né? Eu não posso jogar deixando claro que a minha forma de jogar ela é evidente, né? Eu posso até ter uma identidade, mas essa identidade não significa que eu não vou fazer uma armadilha, eu não vou conseguir desenvolver uma armadilha para o meu adversário, né? É aí que surge essa, eu vou ser mais educado na minha fala, né? Esse equívoco da análise de desempenho, quando ela é coisificante, quando ela só levanta número e acha que o ser humano é explicado por um número. O ser humano nunca será. Quando o ser humano for explicado por um número, acabou a humanidade, pode encerrar, tocar uma bomba, e talvez não está faltando muito para isso acontecer, né? Mas nós temos que lutar para que logo chegue a quinta revolução industrial, para que a gente possa voltar a tomar a rédea da situação e começar a usar essa tecnologia que ela veio para ficar. Nós não podemos dizer que a tecnologia é ruim, mas nós não podemos ficar reféns dessa tecnologia, como a análise de desempenho coisificante tem pensado que é possível. Quando a gente pensa análise de desempenho humanizante, aí nós podemos entender que nós estamos aí próximo da quinta revolução industrial, onde o homem vai tomar a rédea, vai voltar a ser o dono, vai voltar a ser o mentor, vai voltar a ser aquele que usa a tecnologia para ser mais, que usa a tecnologia para ser um ser humano melhor. Quem já assistiu o Dilema das Redes, aí, um documentário que eu indico todo mundo, deve se assustar, deve ficar muito preocupado. Por quê? Porque simplesmente você está sendo guiado, você está sendo controlado por uma análise de desempenho na perspectiva da internet coisificante que trata você como uma coisa, e quando você não tem consciência disso, você passa a ser uma coisa. Como muitos jogadores são uma coisa, são coisas na mão dos seus treinadores. É aí que eu gosto daquela frase, devolver o jogo ao jogador. Devolver o jogo ao jogador é devolver a perspectiva humanizante, é devolver, Hilton, uma outra coisa brilhante que você falou, que é entender o jogador enquanto um artesão, né? Não é à toa que eu estou lendo esse autor aqui, o Richard Sennett, influenciado pelo Hudson, que me indicou essa leitura, e esse livro fala sobre o artífice, né? Ou seja, de pensar exatamente, entender a lógica do artesão frente a essa sociedade que matou o artesão porque simplesmente a indústria passa a ser mais eficiente do que o artesão. E a gente simplesmente coisificou todas as coisas, enquanto o artesão, ele sempre tem a sensibilidade, ele sempre tem uma perspectiva humanizante, ele sempre coloca o chi aí para usar uma perspectiva oriental, ou seja, para colocar uma energia naquilo que é feito, né? E é meio que isso que o treinador precisa fazer, porque o treinador, ao devolver o jogo para o jogador, não significa que o treinador não joga, que é um outro ponto que eu anotei aqui que o Wilton falou. O treinador joga um outro jogo. Só que ele tem que entender qual é o jogo que ele joga, de modo ao jogo dele não ser um jogo que destrói o jogo do jogador. E sim um jogo que o treinador faz que potencialize o jogo do jogador. Porque é isso, né? Quando a gente estuda a teoria do jogo, a gente compreende que a gente não está falando de um jogo só. Nós estamos falando de vários jogos que acontecem. E, de novo, isso só é possível de entender à luz
do paradigma da complexidade, à luz de entendimento de como se dá essa perspectiva de ordem, desordem e auto-organização, né? Como isso tudo se organiza. E, por último, só para lembrar, né? Só porque eu fui lembrado pelo Wilton, tinha até me esquecido que eu fui da banca de doutorado do Wilton, foi ler os treinadores que o Wilton trouxe, que não necessariamente eram acadêmicos, e que quando eu lia a tese do Wilton, né, que investigou os principais treinadores de futsal do Brasil, era como se eu estivesse lendo o Garganta, como se eu estivesse lendo o Baie, é como se eu estivesse lendo alguém que eu sei que não leu esses autores, mas que, por muito bom senso, conseguiam construir ideias pedagógicas, ideias de jogo, ideias de liderança, ideias de condução de um grupo que eram muito próximas àquilo que, na época, a gente chamava de novas tendências em pedagogia do esporte. Ou seja, eram treinadores que, no campo, conseguiam ter ou expressar algo que também no campo teórico estava sendo desenvolvido, mostrando que a lógica do bom senso, a perspectiva de conseguir enxergar o diferente, ousar, ter a liberdade para fazer o novo com um certo grau de consciência, é aquilo que todo mundo deveria aprender a fazer, né? Desde a mais tenra idade, desde uma escola, né, fundamental até os outros níveis, chegando na universidade e depois galgando o campo profissional e tendo a ousadia. Nós precisamos cada vez mais de pessoas ousadas, de pessoas que consigam fazer o diferente, que não é fazer mágica, não é querer fazer o diferente pelo diferente, mas é fazer o diferente no sentido de não simplesmente seguir o caminho que todo mundo seguiu, né? Porque seguir o caminho que todo mundo seguiu é um caminho que, infelizmente, já está fadado a alguns vícios que são muito complicados, como o vício do capital simbólico, como o vício de ser jogador, como o vício de fazer o que todo mundo fez. E no momento em que eu tomo aquele caminho menos explorado, talvez isso faça toda a diferença. Quem disse isso foi o poeta americano Robert Frost, que disse que quando o caminho se bifurcou, né, eu escolhi o menos explorado, e isso fez toda a diferença para a minha vida. Talvez as pessoas precisam aprender que também com a poesia nós possamos pensar diferente. E isso é maravilhoso. Olha que sexta-feira fantástica. Observe aqui, Alcides. Eu entendo assim, olha, as equipes elas querem jogar do seu jeito, entendeu? Do seu próprio jeito. Então, esses referenciais coletivos, eles deveriam potencializar isso, essa identidade, esse jeito próprio de jogar. Então, e isso tem muito a ver, tanto com o clube que você está, quanto com quem você é. Quando as duas coisas se encontram, isso explode. Por exemplo, eu fui treinar o Corinthians em 2017. O Corinthians já tinha um jeito de ser, já tem um jeito de ser. Então, o que você espera do Corinthians? Você espera que o Corinthians ele seja protagonista no jogo. Então, isso se encontrava com a ideia minha. Por isso que eu te digo que é um encontro. Então, a nossa marcação é dentro de vocês, porque nós nos expomos quando jogamos. Nós corremos o risco quando jogamos. Agora, como essa marcação vai ser feita? Ela vai ser feita, como ela vai ser conceituada? Por isso que eu te digo que o treinador, então, nós entramos lá. Isso faz parte da nossa identidade. Se a gente vai marcar zonal, se a gente vai marcar individual, se a gente vai marcar com algum conceito híbrido, isso nós temos que nos dizer enquanto equipe. Com a posse de bola, nós não somos uma equipe de uma nota só. Nós temos muito para oferecer. Então, isso é um outro princípio. Com a posse de bola, nós desequilibramos as linhas.
Nós jogamos com duas plataformas, nós jogamos 3 de frente e 1 de costas, jogamos os 4 de frente. Então, é o que eu estou te dizendo, não tem como, Lucas, na minha modesta compreensão, você não ter os referenciais coletivos. Os referenciais que você quer, como você imagina que aquele time vai ser. Agora, isso não deveria gessar a sua equipe. Isso tem que ser bom, isso tem que ser produtivo, isso tem que ser bem aceito, isso tem que ser um prazer para quem joga. Nos sentimos confortáveis assim. Essa experiência que eu estou tendo no Atlético Paranaense, ela não difere muito disso. O Atlético Paranaense ele tem um jeito de ser que me agrada muito. Nós também entramos no campo adversário, nós dizemos assim, olha, você para sair jogando contra a gente, você vai ter que escapar de tudo isso que a gente está te oferecendo. Nós entramos aí. E se você nos afastar, nós temos um outro jeito de marcar, mas nós continuamos sendo ativos. Se nós perdemos a bola, a gente quer a bola novamente. Nós queremos a bola. Então, acho que essa identidade é interessante. Então, as regras de ação que advêm daí, eu entendo que é assim, nós podemos ter os mesmos referenciais coletivos e adotarmos maneiras distintas de jogar, plataformas distintas de jogar. Quem são os nossos jogadores? São mais móveis? São menos? O que eu posso gerar a partir disso? Mas o referencial coletivo eu entendo que ele é relevante. Eu sou um leitor de periodização tática, mas eu não vou defendê-la aqui, porque eu entendo que, de novo, que eu falei sobre o TGFU, mas eu entendo que ela trouxe uma contribuição, e ela traz uma contribuição nesse sentido, de nós jogarmos, nós temos a nossa identidade. Mas eu não preciso me fechar nela, porque eu não sou o autor dela, mas eu entendo que ela contribui, ela continua contribuindo. Então, esses referenciais coletivos, eles são... Porque, senão, eles precisam surgir de alguma forma. E a minha intenção, eu disse isso no início, eu entendo que nós os temos muito claramente, nós, digo, o treinador, os tem muito claramente, e que eles serão, na melhor das hipóteses, violados pelos adversários. E aí nós temos que dar consistência a eles, fazendo os ajustes que nós julgamos necessários, mas sem alterar a nossa identidade. Isso eu acho muito interessante. Percebe? Então, eu quero jogar como Atlético Paranaense, eu quero ser Atlético Paranaense. Tem uma identidade por detrás, tem uma simbologia por detrás, e tem um jeito próprio de jogar. Eu acho isso muito interessante quando se trata do treino. E eu estou te dizendo de coisas assim que eu vi acontecer. É tão bacana isso que... então, não sei se eu entro em discordância com o que você falou ou não, Lucas, mas vendo o Atlético jogar, eu estou falando de Atlético pela proximidade, nós queremos ver desde a mesma camisa, ela vai crescendo, como você falou, e nós vemos um estilo de jogo. Agora, nós não somos teimosos e nem acomodados. Não insistimos em más ideias e não nos acomodamos com as ideias se elas derem certo. Precisamos continuar infringindo, continuar provocando, de modo que coisas novas possam surgir. E os jogadores precisam se sentir confortáveis sendo uma equipe, apoiando-se uns nos outros, porque tem um detalhe muito interessante, e eu vou falar de novo sobre teoria da complexidade, que os jogadores são partes, mas são interações. São as ações entre os jogadores que compõem uma equipe. Então, o foco, quando eu penso nisso, onde que está o foco? Está na inteligência do treinador fora do campo? Está na inteligência do jogador dentro do campo? Para mim, está no compartilhar dessas duas inteligências, dessas ideias. Então, para mim, é um jogo compartilhado. Wilson, só que eu não posso decidir por eles, mas eu posso influenciar pelo ambiente de aprendizagem
como eles podem decidir. Mas eu não posso decidir por eles. E o jogador precisa ser jogador, ele precisa ser subversivo o suficiente para ele inovar, como a gente disse, improvisar. Agora, na medida que o time está organizado, ele pode improvisar melhor, no meu entendimento. As possibilidades estão ali, os espaços estão criados. Do que eles jogar, cada um fazer o seu jogo, não vai dar. Não vai dar. Tem condição. Wilton, eu acho que o ponto que não coloca, que não te faz tensionar o que eu estou falando, na verdade, você vem explicar um ponto que é fundamental. A ideia de um modelo de jogo, ela surge com a expectativa, eu penso, as pessoas que constroem esse modelo, de que o treinador seja capaz de compartilhar, seja capaz de entender a cultura local que ele está inserido, seja capaz de entender que a ideia vai ser construída, ele tem uma ideia que deve entrar em harmonia com o espaço em que ele está sendo colocado. É como você falou, se eu for treinador do Corinthians e retrancar o time, mas eu vou ser pressionado e vou sair do time. Eu vou ser mandado embora, porque esse não é o Corinthians. O Corinthians ele tem outra perspectiva de jogar. E não adianta, o Corinthians ele é uma entidade, ele tem uma identidade, ele tem uma maneira de ser. O que eu acredito, e o meu grande problema, e eu peguei o gancho do Gabriel, é a tentativa de exportar formas de jogar que não tem nada a ver com o lugar em que eu estou. E que eu, enquanto treinador, não estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para comandar. O treinador que comanda, ele não cabe numa ideia de modelo, que é o modelo que a gente espera que seja tratado, o modelo de jogo como se espera que seja tratado. Com as referências coletivas, com o espaço para improvisação, com a sabedoria de que o meu modelo é falível e, portanto, eu preciso que você, atleta, jogador, faça coisas que eu não estou prevendo, ser capaz de entender, né? Mas o que eu vejo, Wilton, e eu falo muito do esporte de base, na infância, o modelo de jogo está se confundindo com o currículo. E isso me preocupa demais. A partir do momento que eu não penso mais em currículo enquanto ter acesso ao máximo de informações possíveis e capaz de eu aprender em determinado momento da minha fase de formação, e a gente falou aqui de Piaget, de Vygotsky, ou seja, eu tenho que entender o sujeito que está comigo, quem ele é naquele espaço, para propor para ele coisas que sejam boas para ele fazer, factíveis, mas que também impulsionem ele adiante. Então, essa é a arte de ser pedagogo. E aí eu não lembro, Alcides, onde é que a Maria Amélia Franco chega no final do discurso, se pedagogia é arte ou ciência, mas eu digo que tem muito de artístico no ato pedagógico, na função docente, que é lidar com o imprevisível. Quem é o meu jogador? Quem é a criança que vai treinar comigo? Quem é o atleta que vai ter no meu elenco? Então tem uma arte por trás desse processo. E, Wilton, o que eu temo perdão, só concluindo, é que o modelo de jogo se transforme em referências que serão as mesmas de cabo a rabo no processo de formação, sem levar em consideração que existe uma necessidade de ensinar tudo que for possível sobre futebol, sobre vôlei, sobre basquete, sobre handebol, para a pessoa, que eu brinco, que eu chamo de alfabetização esportiva, ou seja, vamos aprender de tudo, para que eu seja capaz de reconhecer dentro desse tudo aquilo que eu preciso para treinar no determinado modelo que me colocam, que me propõem. Eu tenho muito receio do modelo de jogo ser confundido como uma armadura que me prende e não me deixa fazer mais nada, entendeu? Mas exatamente, eu acho que esse é o ponto. Eu entendo que as ideias de jogo, elas precisam ser libertadoras. Mas elas precisam ser perseguidas. Com certeza. Muito bom. Elas precisam ser perseguidas, porque elas contêm uma identidade. Isso. E jogar como equipe não é ordem e desordem. É uniformidade e desuniformidade. É um tanto de certeza, mas é um tanto de incerteza. É um tanto de organização, mas é um tanto de auto-organização. Porque senão, como seria?
Então, quando o Alcides menciona devolver o jogo para o jogador, eu entendo o que você fala, eu já comentei isso com você, entendo, inclusive, a necessidade disso, mas você fala isso já há muito tempo. É que é quase uma ingenuidade a gente avaliar que o jogo não está com eles. Sim. Quase que uma... Ingenuidade não é a palavra certa. Quase que uma arrogância a gente avaliar que o jogo não está com eles. Sim. Embora eu entenda a conotação pedagógica do que você disse. E me parece que o antídoto para essa ideia de que o treinador ele tem o potencial, eu acho que o treinador tem potencial para melhorar e para estragar jogo, mas que ele detém, e tudo que vai acontecer é o jogo. O jogo é a maior evidência das incertezas desse ambiente. Então, observe, eu organizo, compete ao treinador, entendo, organizar o jogo, criar um ambiente de aprendizagem para que os jogadores sejam jogadores. Exatamente. Mas eu preciso entrar nisso, porque senão, daqui a pouco a gente vai avaliar que não é possível, que não é mais necessário ter um treinador. E, evidentemente, que nenhum de nós poderia defender uma coisa dessa. A gente precisa de treinadores cada vez mais inteligentes e que organizem cada vez melhor esse processo de ensino-aprendizagem para que os jogadores sejam jogadores. Você e a falou escolha desse jeito, ela pertence é responsabilidade do treinador. Com certeza, sem dúvida. E veja que interessante, Lucas, eu citei Corinthians e citei assim como um exemplo, né? O Corinthians no futebol tinha um jogo reativo. O treinador era Tite e depois Carille e se jogava mais reativamente, marcando mais baixo. E o Corinthians no futsal era um time protagonista, era um time que reclamava o protagonismo desde o início. Interessante. Então é um jogo mais dentro propositivo. Do mesmo clube, dentro do mesmo clube. Diferentes. Em esportes semelhantes, mas diferentes. Sim. Muito legal. Um ponto importante da fala de vocês é exatamente a gente... E eu gosto muito de... Eu tenho um quê de estruturalismo que eu sempre brinco com os meus orientandos, que eu preciso superar, né? Mesmo sendo um leitor assíduo e tendo como principal referência a perspectiva da complexidade, mas ainda o estruturalismo é algo forte, principalmente quando eu quero construir os conceitos para poder entender como que as coisas vão se organizando em meio a essa desordem, né? E entender a lógica do conceito de identidade, né, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, principalmente nessa discussão que a palavra identidade emerge da discussão de modelo, ela é muito importante porque, em hipótese alguma, se pode confundir identidade com a perspectiva de você ser previsível, de eu entender quem é você 100%. Ninguém se conhece 100%, muito menos alguém de fora vai conhecer você, né? O ponto é, talvez, quando a gente fala de identidade, eu entender, né? Por exemplo, eu conheço muito bem vocês, eu conheço muitos dos valores que vocês defendem, e eu tenho certeza que vocês não vão sair matando ninguém, né? Porque eu conheço vocês. Mas entender que vocês têm valores, e esses valores a todo momento aparecem de forma muito intencional nas atitudes de vocês, não me permite ter certeza de como cada um de vocês vai agir em todas as circunstâncias da vida. Porque todas as circunstâncias da vida são circunstâncias novas, que põem à prova os nossos valores, que põem à prova o quanto realmente os valores estão arraigados e realmente eles são os valores que nós defendemos, né? Eu estou citando valor para mostrar uma característica da identidade, né? Que quando ela me permite entender e me permite ter um ponto de referência do qual todos nós precisamos ter, né? Em hipótese alguma pode parecer
que essa identidade seja confundida com a previsibilidade, com todo mundo jogar do mesmo jeito, todo mundo falar do mesmo jeito, todo mundo ser igual, né? Interessante. Me permite um exemplo que talvez seja... Nós disputamos um brasileiro em 2016, e nesse brasileiro de 2016, juvenil, jogadores sub-20, eu vi um jogador muito interessante que jogava no Sergipe. Eu não me lembro o nome agora da equipe, mas do estado de Sergipe. Quando eu vou para o Corinthians em 2017, eu levo esse menino para lá. Inclusive, eu levo 2 meninos, levo esse e levo um outro. E esses meninos chegaram no Corinthians e desapareceram. É isso que por isso que a identidade ela pesa. Porque o que eles tinham e o que eles não tinham. Eles não conseguiam sobreviver à identidade que estava ali. Porque eles não a conheciam. Eles não conseguiram sobreviver. Então, eles não respeitavam princípios daquele jogo jogado ali. Se ele tivesse mais tempo, eu não queria que ele perdesse o que ele era, que era uma improvisação total. Mas só que ele jogava muito desorganizado comparado àquilo que estava ali. Então, os jogadores eles tinham várias armadilhas para esse jogador, para usar um termo que você usou. Então, ele não tinha a linguagem do jogo jogado. E ele sucumbiu. Ele não suportou. Isso acontece muito quando alguém diz assim, olha, tem alguém que você precisa ver jogando, porque é um jogador... E quando esse jogador vem, ele desaparece. Então, ele precisa de um processo de aculturação. Ele precisa de mais tempo. Então, aí isso que me parece. Quando eu me lembro de Bahia, eu me lembro de Bahia dizer claramente que nós educamos as intenções dos jogadores. Intenções, isso. Exatamente. Educamos as intenções dos jogadores. E Isso isso é uma linguagem própria. Para onde olhar, não que ele não esteja olhando, mas você precisa sacar, como treinador, como que você pode contribuir para melhorar esse olhar. E para adicionar coisas que estão escapando dele, porque senão não faria sentido. A gente falar do compreender, do fazer ele compreender. A tomada de consciência vem exatamente aí. O que está te escapando? E aí eu entro aí, dizendo, olha, mas tem outras coisas, tem coisas que você desconhece. Então, é muito mais, no meu entendimento, um processo de busca do que de descoberta. Por isso que identidade é referência, por isso que identidade é ponto de partida, né? E identidade é a possibilidade de você crescer, de você ser mais, de você aprender novas linguagens, de você... Veja, é muito... O que você falou, deu de exemplo, quantos exemplos como esse nós não temos de jogadores de futebol que saem do nosso, jovens do nosso país, e não conseguem jogar nem 10% do que nós vimos jogar aqui no nosso país, jogar em outras culturas, né? E principalmente quando ele não consegue compreender quem ele é, ele não vai conseguir compreender como que ele vai se abrir às novas culturas e às novas aprendizagens. Ou seja, tudo que nós estamos falando é aprendizagem. Se nós colocássemos por exemplo, nós estamos aqui falando de coisas que por detrás tem toda uma linguagem comum. Nós conseguimos nos entender, uma linguagem comum. Um sujeito que não esteja aculturado a esses temas, ele pode não entender. Sim. Absolutamente. Uhum. Então, é nesse sentido que eu acho que o exemplo coube. Uhum. Agora, a gente quer jogar de maneira cada vez mais aberta, né? Cada vez mais aberta. Por exemplo, o que eu ressinto, eu digo isso para quem é próximo, quando eu assisto futebol, não sempre, mas eu ressinto da criatividade dos jogadores. O que eu sinto falta é da criatividade dos jogadores. Então, eu, como cresci ali jovem, vendo jogadores
jogadores muito talentosos, por exemplo, Leandro, Andrade, Adílio, Zico e outros, eu ressinto da criatividade dos jogadores. Então, eu vejo muitas vezes equipes muito organizadas e jogadores que não são jogadores. O jogador precisa subverter, em alguma medida, a ordem estabelecida. Exatamente. Mas veja como é tênue. É subverter a ordem, é ser subversivo, sem prejudicar o coletivo. Por isso que eu te digo que o jogador ele é preciso. Ele é preciso, ele não é um sujeito de jogar conversa fora. No livro eu falo um pouco sobre isso, do incidental para o intencional, entendeu? Isso. E a gente confunde o jogador... Não, o jogador é intencional e ele deixa de ser intuitivo. Mas quem disse isso? Foi o que a gente comentou no início. Quer dizer, eu detenho mais informações, eu não sou informado pela metade. Por isso, eu tenho uma larga experiência e a minha intuição, ela sobe muito. Não é porque eu sou intencional que eu deixo de ser intuitivo. Você sabe que hoje eu falava... Porque não dá tempo, né? De não ser intuitivo num jogo. Exato. E quer ver um exemplo, né, que cabe nessa nossa conversa? Hoje eu estava conversando com um aluno, né, a respeito de que tem hora que eu me canso de assistir futebol, né? Tanto é que eu assisto pouco futebol, exatamente por aquilo que você falou, né? Eu queria ver algo diferente, eu vejo sempre a mesma coisa. E algo que tem... não vou falar que eu sou um apaixonado pela modalidade, em hipótese alguma, mas eu tenho me agradado ver alguns jogos de tênis, principalmente quando tem bons jogadores de tênis. É um lindo jogo. Quando você olha o jogo de tênis, você pensa, nossa, mas ele não tem tantas possibilidades assim, né? Às vezes é um jogo, mas é aí que o grande jogador de tênis é aquele que faz uma jogada que o outro não está esperando, e é muito bonita essa jogada, esse jogo de xadrez que acontece entre eles. Não é um simples rebater uma bola, não é jogar a bola do outro lado. Ele está jogando a bola do outro lado, já armando a próxima jogada, e aí cai muito no que você falou, Hilton, né? Escondendo o próximo jogo, porque ele joga a bola ali já pensando que vai jogar ali, do outro lado. Né? É muito bonito de ver essa lógica da criatividade. Agora, por outro lado, eu tenho feito pesquisa sobre isso, quando a gente vê o processo de aprendizagem do jogo de tênis. É um processo tão limitante, tão focado na lógica de simplesmente repetir forehand, backhand, e eles esquecem de ensinar por meio do jogo. Ensinar a jogar tênis jogando, ou seja, jogar para aprender tênis. Né? Isso é uma pena, porque está explícito nos grandes jogadores de tênis. E a gente não entende porque talvez algumas pessoas não consigam jogar tênis tão bem, porque foram castradas no momento mais importante, que era o momento de aprender a jogar tênis e xadrez ao mesmo tempo, né? Ou jogar um xadrez por meio do tênis. Né? Isso é maravilhoso. É interessante que você... Eu tive uma experiência com tênis e eu concordo exatamente com o que você disse. Eu vou aprender tênis já com mais de 40 anos, essa última década que eu aprendo. Depois eu tive que parar porque acabei me lesionando, porque me apaixonei tanto pelo tênis, que acabei jogando tanto que adquiri uma lesão crônica. Eu tenho até medo de jogar de novo, mas ainda vou fazer isso. Mas o tênis tem disso. E quando... É aquilo das habilidades abertas e fechadas, né? Quer dizer, quando está sem oposição, você é um bom jogador, mas quando é jogo, aí você Exato. não tem a variabilidade do jogador. E eu entendo que o tênis tem o playstay, que ainda que é uma metodologia que prega exatamente jogar e permanecer. Né? É interessante, é bem interessante, eu quero ver como é que vai surgir daí. Mas quando eu digo da intencionalidade, Lucas, é que se você pega um jogador, veja como as coisas são. Se o jogador, ele não... No futebol se diz bola coberta e bola descoberta. Então, se a bola está coberta, significa que ela está pressionada, e os demais jogadores pressionam
onde ela pode entrar. Então, além da dificuldade que o cara tem para ficar com posse, ele tem dificuldade de passar, ele tem que arriscar um passe ou o drible. Um jogador sem informação, quando o teu colega pressiona, você flutua e abre a linha de passe. Isso precisa ser construído, existe uma linguagem no jogo. E ser um bom jogador passa por você adquirir essa linguagem. A metodologia de treino para você adquirir essa linguagem, eu a faço jogando. Sim. E faço refletindo. E, lógico, não transformando numa assembleia o treino, mas existe todo um processo de aquisição que a gente falou, não nasceu com o cara, ele precisa aprender. Por isso que eu acho que assim, é o intencional, é o jogo do grande jogador, ele é muito intencional e ele é intuitivo. É que essa conjugação, ela às vezes a gente quer uma coisa ou outra. Então, mas no grande jogador você tem as duas coisas. Esse é o problema do didatismo exagerado. A gente fala, existe a aprendizagem incidental e intencional. Aí parece que elas são excludentes. Agora eu estou deixando a molecada aprender incidentalmente, porque eu estou deixando jogar. Agora eu estou colocando referências que criam constrangimentos que vão fazer com que a gente debate os objetivos da atividade e ele vai jogar com intenção. Eu falo assim, me desculpa, mas até a criança que está livre, ela tem alguma intenção jogando. E até aquele que está altamente direcionado para determinadas coisas, ele passa por um imprevisível, por uma ação imprevista, por uma coisa que foge do que a gente está planejando. Porque, Wilton, claro, é a cabeça do homem moderno. É a cabeça do homem que as coisas são compartimentadas. E você falou uma coisa muito interessante. Essa aprendizagem... a gente poderia traçar uma regra pedagógica muito simples, né? Quanto menor a criança, quanto mais nova a criança, menos experiente, menos teoria, mais tanto de teoria. Sim. Mas isso tudo vai mudando, isso vai crescendo ao longo do tempo. É exatamente isso que a gente está falando. Se você tem um jogador com 13, 14 anos, com 7, 8 anos de aprendizagem, que seja implícita, que seja incidental, que não seja explícita, mas teve alguma coisa de explícito no implícito. Teve. E vai ter muito do implícito no explícito. Exatamente. Então não é uma coisa ou outra. É lógico que, evidentemente, que quanto mais nova a criança, mais inexperiente, menos teoria. Mas já está lá. Já tem uma tomada de consciência lá, já tem alguma coisa lá. Eu já ouvi cada coisa. Esses dias eu ouvi que o jogador ele não age, ele reage. Então, veja o que eu ouvi. Ele não age, ele reage. Que ele não pensa. Ele não dá tempo de pensar. Então, ele não pensa. Então, eu digo assim, só se ele fosse uma formiga, uma abelha, que só vai se comportar como formiga e abelha, e por se comportarem como formiga e abelha, que estão até hoje aqui. Mas eu vejo jogadores absolutamente distintos. Então, nós somos uma espécie singular. Nós somos singulares na diversidade. Sim. Não é que não pensa, é que o pensamento é intuitivo. É uma forma rápida de pensamento. Exato. Exatamente. Eu costumo dizer, Wilton, que é brincar de predominâncias e determinâncias. Tem momentos em que eu organizo o jogo, posiciono, fazemos trocas de passe, armamos a jogada, criamos. E tem momentos, mas isso não me tira toda a questão intuitiva da minha ação. Embora ela seja mais organizada. Existem momentos que eu estou mais pressionado, que eu tenho que tomar uma decisão mais rápida, mas aí eu dependo da organização da minha equipe para tomar uma decisão que eu imagino que seja melhor. Isso. Tá tudo. E aí, Wilton, a gente vai voltar lá no começo sobre os jogos situacionais, que foram muito importantes no momento de estruturação dessa nova pedagogia do esporte. Né? Mas parece que o jogo situacional acredita que o jogo seja inteiro nesse ponto de vista cognitivo tradicional, da tradição cognitiva de eu olho, eu recebo informação, eu armazeno, e como se toda ação eu tivesse que fazer escolhas. Se eu tivesse que fazer escolhas com base nesse equipamento cognitivo o jogo inteiro, e não tivesse insights, situações que eu faço e falo, não sei por que fiz, mas fiz porque tinha que fazer, eu ia cansar
antes do primeiro tempo, eu já ia estar com cansaço mental, cara. Porque, né? E aí, às vezes, essa discussão ela é muito interessante. Ela é porque ótima. Abordagem cognitivista, abordagem ecológica, essa discussão ela é ótima, né? Ela é ótima. E é assim, e quando eu falo sobre ação tática para os meus alunos na universidade, eu mostro as duas teorias. E mostro, inclusive, o que uma pergunta para a outra. Exato. Porque a abordagem Muito ecológica bom. pergunta para a abordagem cognitivista, explica para mim criatividade. Isso aí. E a abordagem cognitivista pergunta para a abordagem ecológica como que eu vou me despir da memória. É isso aí. Exato. Não é? Esse é o ponto. Quer dizer, exatamente como é que eu não entro? Como é que é possível não entrar com o que eu tenho? Quer dizer que eu vou. Como que eu me despeço? Olha, agora não tenho nada. Tenho nada registrado. Tenho nada registrado. E quando Depende você do lê ambiente os fazer diferentes tudo. autores, então tudo bem. Não, as informações, tudo que eu preciso para decidir está no ambiente. Mas e tudo que eu aprendo decidindo nesse ambiente? Eu renovo isso para o próximo, eu não carrego para o próximo. Porque se você pensar na afinação perceptiva, na calibração, ela não se transfere, a ideia não é exatamente a possibilidade dela se transferir para aquele ambiente. Exato. É uma discussão muito interessante. Demais. É uma pena. E o problema desculpa, Alcides, mas o problema são os polos, os opostos, a nossa excessiva necessidade de separar as coisas. E, de novo, não é que eu tenho que me... E aí é o que eu penso, enquanto pedagogo do esporte que sou, que aplico, que dou treinos, enfim. É o seguinte, eu também não posso correr o risco de juntar coisas que são completamente opostas do ponto de vista epistemológico, mas eu tenho que entender que o ser humano, é como você disse, Wilton, quem disse que o jogador não está jogando mesmo quando eu estou comandando ele? Ele está jogando, porque a decisão é dele dentro de campo. Se ele me obedece ou não, é a escolha dele. Então, por mais que eu esteja ali comandando, faz isso. É ele que decide se vai fazer. Então, o treinador ele é empirista e o jogador é comandado. Quem disse? Né? Então, esses opostos... Exato. Né? A que a coisa gente mais cai nesses interessante extremos. é nós jogarmos o nosso jogo. Isso. Bom. Esse é o encontro. O encontro, assim, a inteligência, as improvisações que o treinador pode fazer, as improvisações que os jogadores precisam fazer, o risco que o treinador vai correr e o risco que os jogadores têm que correr. Eu acho que esse nosso jogar, sabe, esse nosso jogo, isso é espetacular, isso é poético para mim. Demais. E eu já tive momentos assim. O Alcides presenciou um momento, Lucas. Não sei se você vai se lembrar, Alcides. Você esteve em Londrina quando nós decidimos um campeonato. E eu dizendo isso até nem me reconheço direito, mas assim, era um campeonato de crianças, mas era um jogo decisivo. E você esteve lá. Cara, aquele dia foi poético, foi lindo aquilo, cara. Foi. Nós jogarmos juntos aquele jogo, né? Não é absolutamente relaxado, ninguém joga absolutamente relaxado, mas tem um tanto de relaxamento na tensão do jogo. Você precisa se divertir na tensão. Exato. Não pode ser só tensão. O jogo já tem a sua carga. Preciso me divertir. Preciso arriscar. Então, eu não sei quem falou, algum treinador falou alguma coisa nesse sentido. Agora eu me lembrei, foi Tostão que falou. Que é um tanto, os treinadores precisam arriscar, precisam sair um pouco do que é só ciência, do que é só racionalidade, para ser um grande treinador. Eu acho que tem um tanto disso em tudo que a gente está falando, entendeu? E o ponto interessante é, se divertir não significa tirar atenção. Não. E a atenção não deve inibir a diversão. É só a gente pensar no estado de jogo. Exato. Eles estão super concentrados e, ao mesmo tempo, se divertindo. E, ao mesmo tempo, relaxando. Ao mesmo tempo, descontraídos. Né? É aquela coisa do... Não é? O descontraído. Por exemplo, um jogador parece que eu estou com as coisas planejadas aqui, né? Mas ler Alunos Felizes do Snider é exatamente isso. Esse é exatamente isso. Né?
Quando o Snyder fala dos alunos felizes, ele está falando exatamente de que a felicidade vem pelo empenho, né? Você é um aluno feliz quando você sente que o seu empenho valeu a pena. Olha que fantástico. Olha aqui. Agora, veja, eu sei que nós já estamos no avançar da hora aí. Pô, eu nem sei que oração, cara. Porque nós estamos em estado de jogo. Nós estamos em estado de jogo, então nós somos guiados pelo Deus Kairos, e não pelo Deus cronômetro. E veja, nós tocamos em alguns pontos, principalmente da discussão da abordagem ecológica, da abordagem cognitiva, que quando nós gastamos tempo para tentar diferenciá-las, nós, obviamente, vamos usar os exemplos que são mais gritantes para diferenciá-las, para que fique claro o que é a abordagem ecológica, o que é a abordagem cognitiva. Só que, como a gente gasta muito tempo com essa diferenciação, porque as pessoas querem entender o que elas são diferentes, a gente esquece do que as aproxima, porque elas nascem de uma mesma epistemologia interacionista. Logo, não há esse grau de diferença que as excluem completamente, porque se nós a excluíssemos, elas seriam uma nova quebra de paradigma, e elas não são, elas estão dentro do paradigma emergente. Logo, ao mesmo tempo que há algo que dá identidade para a abordagem ecológica, que dá identidade para a abordagem cognitiva, tem muitas coisas que as colocam debaixo de um mesmo guarda-chuva, que é um guarda-chuva maior interacionista. Então, não dá para cair nesses extremos. Contudo, é muito dolorido a gente perceber que essa é a discussão que nós tínhamos que ter, e faz 30 anos que eu estou, a todo momento, tendo que gastar mais tempo para convencer os meus alunos de que não existe o inatismo, para convencer os meus alunos a superar as epistemologias do senso comum e, principalmente, a convencer os meus alunos de que não dá para continuar sendo tecnicista, porque o mundo está discutindo outra coisa, porque aí sim há uma ruptura de paradigma. Há uma ruptura de paradigma entre as epistemologias do senso comum, para citar o Fernando Becker, quando ele fala aí do inatismo e do empirismo, né, para as epistemologias interacionistas, né, ou a epistemologia interacionista, que reúne uma série de abordagens que têm as suas identidades e que estão, na verdade, refletindo aquilo que a ciência está pensando agora. Porque o empirismo também nasceu com a ciência, só que nasceu com um paradigma de ciência. Hoje nós vivemos um novo paradigma, e não é hoje. Há 100 anos nós vivemos isso. Só que, óbvio, que nós temos o tempo histórico para que as coisas se modifiquem. Mas elas precisam se modificar, né? Não dá para entender que não há estudo. Veja quantos autores nós citamos aqui na nossa fala. E, ao mesmo tempo que nós citamos esses autores, em momento algum, nós deixamos de valorizar a questão da intuição, não enquanto algo inatista, mas não como algo que emerge de um acumulado de leituras, que muitas vezes gera, em algum momento, até uma contradição nas nossas falas, trazendo de volta o Bernard Charlot aqui para a nossa discussão. Mas, à medida em que nós falamos do que nós fazemos, nós temos que ajustar a nossa narrativa para que ela se justifique, para citar o Paul Ricoeur que você me ensinou, Lucas. E aí eu começo a compreender melhor quem eu sou. Por isso é tão importante falar, né? Por isso é tão importante encontrar interlocutores. E é muito agradável quando temos uma noite de sexta-feira aí com essa possibilidade de interlocução maravilhosa que nós estamos conseguindo aqui. Espero que as pessoas também estejam acompanhando e se deleitando com o nosso jogo, porque eu a todo momento não vi a hora passar. Eu estou em estado de jogo. Eu, de fato, realmente... O pessoal está querendo saber quando é que vai ser o segundo, viu, Wilton? Quando é que vai fazer o segundo encontro aí, o segundo bate-papo? Eu estou acompanhando aqui alguns comentários. Pessoal, eu fui tentando aqui também trazer alguns apontamentos que tentassem sanar algumas das perguntas que o pessoal trouxe. Eu não fiz todas literalmente, tá, gente? Mas
fui tentando trazê-las para o nosso debate, e eu acho que essa última fala do Alcides, ela volta lá para o começo, de quando o Wilton fala, eu não entro na quadra professor vestido de TGFU. Porque o TGFU é um modelo dentre tantos modelos baseados no jogo que estão dentro de um guarda-chuva interacionista, e que o mais importante é a gente se servir de tudo que é de bom desses modelos, ao invés de ficar preso a tudo aquilo que são os extremos que os diferenciam. Né? Então, a quantidade de modelos baseados no ensino do jogo são vários. O Alcides ele tem falado sobre isso corriqueiramente, tem inclusive um vídeo aqui no canal, o último Lep Sem Fronteiras 10, que o Alcides dá uma baita de uma aula sobre pedagogia do jogo. Mas, ao mesmo tempo, voltando ao tema da identidade, acho que essa aqui é a minha última fala, nós não podemos nos perder nesse mosaico, nessa quantidade enorme de coisas que nós temos para nos agarrar. Né? E a última fala que eu colocaria aqui sobre identidade, Alcides, em Paul Ricoeur, que eu acho que explica um pouco disso que a gente está falando, é porque a identidade ela não é única. Nós temos algo que nos caracteriza para as pessoas, então é assim que o Corinthians joga, o Corinthians é assim, o Paulínia Futebol Clube é assim, né, existe um jeito do Brasil jogar futebol, isso é o que se mantém ao longo do tempo, é o que o Ricoeur chamaria de caráter da pessoa. Então imagina que existe uma característica do futebol brasileiro, uma característica de um determinado clube, que no futebol tem uma característica, mas no futsal tem outra, e isso mostra, futebol é mais assim, futsal é mais assado. Eu identifico. Mas existe também aquilo que eu busco ser, que não é necessariamente o que a sociedade, o que o caráter exprime. Que é o jogador, é a subversão, é a nossa incapacidade de segurar suas vontades dentro do jogo. Então, existe um jeito de jogar, mas existe um jogador que coloca também o seu eu identitário ali dentro. Isso também talvez responda muito porque que às vezes o cara dá certo aqui, não dá certo lá, e precisa de tempo. Mas, infelizmente, Wilton, parece que o tempo está cada vez... não se dá tempo para as pessoas terem essa culturação, que você falou, essa capacidade de entrar nesse ambiente cultural novo, nesse novo local de informações diferentes, né? E esse seria o que o Ricoeur vai chamar de ipseidade, aquilo que é meu, e que quando dá certo o ambiente é legal pra caramba. O Wilton jogando num clube que gosta de propor o jogo, o Wilton é feliz. O Wilton trabalhando num clube em que o time tem como característica a retranca, o Wilton é menos feliz. Então o Wilton vai ter que colocar sua identidade pessoal num jogo de o que eu faço, eu negocio ou não a minha capacidade, o meu jeito de ser com o jeito do clube. Eu acho que é uma grande metáfora que o Ricoeur fala das nossa capacidade de sermos quem queremos ser e sermos quem nós temos que ser socialmente, ou seja, aquilo que esperam de mim e aquilo que eu prometi para mim mesmo. Então, eu queria deixar essa última fala, porque esse conceito de identidade, eu estou aprendendo que ele é muito mais complexo do que a gente imagina, ele é muito mais dialogado entre o psicológico e o social do que a gente imagina, e nós nos moldamos a partir desses dois extremos, o que esperam de mim, o que é o clube com as suas características culturais e o que eu quero também dentro desse clube enquanto treinador. E eu queria agradecer de verdade, Wilton, talvez tenha sido... Esse, com certeza, foi o papo mais longo que eu tive com você, eu admiro demais você, acho que a gente se viu poucas vezes, estava ansioso, e eu não nego isso para ninguém, é uma ansiedade enorme. Eu fiquei muito feliz de poder trocar essa ideia e principalmente de aprender muito hoje. Eu fiquei aqui mais mediando, colocando apimentando algumas discussões. Hilton, muito obrigado pela presença aí. Eu vou deixar agora você e o Alcides se despedir do pessoal e eu me despeço aqui. Obrigado a todos pela participação, do pessoal do chat, o pessoal que assistiu. Hilton, muito obrigado pelas contribuições. Lucas, eu que agradeço, cara. Como o Alcides falou, eu acho que eu entrei em estado de jogo mesmo. Nossa, foi ótimo. As falas de vocês muito pertinentes, como sempre, e a gente aqui pensando nas coisas. Esse jogar para aprender, eu entendo que é de dentro para fora, viu, Lucas? Tá. É uma necessidade, é quase que uma questão existencial. Então, eu entendo que
desse ponto de vista, nesta noite, nós fizemos isso. Nós fomos sujeitos, nós fomos protagonistas. Nós não nos omitimos aqui. E ficamos, para usar um conceito da Brené Brown, que tem me encantado, vulneráveis. Sim. Sim, demais. Que eu acho que esse é um tema para a gente pensar bem, cara. Porque sem exposição não há crescimento. Não há inquietude. Nós não somos sujeitos de certezas. Nós temos algumas convicções, seguramente, mas nós temos o ponto cego que nos leva para outros lugares, que nos faz com que a gente tenha que ser humilde, mas tem que se expor. E eu acho que essa exposição hoje ela foi muito bacana. A gente foi franco, a gente foi direto, a gente foi existencial aqui. E isso quando eu passo por isso, sempre é bom. Sempre é interessante. Legal. Que ótimo. Gente, eu só quero dizer... Recebi uma mensagem da Larissa aqui, ela falou que gostou. Que ótimo. Que foi muito bom. E por falar na Larissa, acho que a gente pode reforçar, né, Lucas, o curso que eles estão... Projeta aí, o curso que a Larissa tem pensado com o pessoal lá do laboratório, né, que com certeza vai ajudar muitos treinadores a refletir sobre muitas das coisas que nós falamos aqui, né, que eles têm estudado com mais profundidade e com um cuidado e um rigor metodológico muito interessante. Mas, como nós estamos no avançar da hora, hoje é sexta-feira, eu preciso abrir meu vinho ainda, e vai ser um vinho muito gostoso, porque vai ser permeado por essa sensação de completude que eu estou sentindo agora, né? Onde nós pudemos falar de forma franca e aberta, onde nós pudemos expor as nossas ideias, onde nós pudemos jogar um jogo organizado, mas um jogo organizado que não impediu, em hipótese alguma, a nossa liberdade de se expressar. Né? Nós tínhamos uma temática, nós falamos sobre os temas que nós nos propusemos a falar, mas à medida em que jogávamos, nós íamos trazendo toda a nossa identidade, todos os autores que nós estamos lendo, todas as influências que têm aí impactado e possibilitado que a gente continue esse processo de construção, porque o ser humano, graças a Deus, e todos nós que entendemos isso, vivemos muito bem com esse ponto cego, né, com essa incompletude, com essa necessidade constante de aprender, né, e isso eu acho, espero que eu saí maior hoje, porque aprendi muito com vocês, e espero que nós tenhamos ajudado outras pessoas também a refletir, a discutir e a poder conversar com outras pessoas. Um ponto é importante, não dá para ser treinador ou um treinador melhor se eu não conversar com outras pessoas. Né? Eu preciso aprender a criar aí as minhas comunidades de prática, eu preciso aprender a criar os meus grupos para que eu possa trocar experiências. Né? Essa troca só faz com que todos possamos crescer. Ser diferente... Você tocou... Pode falar, Ailton. Você falou do Fernando Becker. Se eu não me engano, pode até ser que eu esteja enganado, mas quando eu li nessa época do mestrado, tem uma expressão dele, se eu não me engano, eu posso até estar enganado, que ele diz assim, que o que acontece, por exemplo, num encontro entre pessoas, como hoje, assim, o que é captado é o movimento do nosso pensamento. Sim. Isso eu acho muito interessante. Exatamente. É um movimento do nosso pensamento. Não é nem um fragmento do nosso pensamento, mas é um movimento do nosso pensamento. Isso, quando eu penso nessa imagem, eu acho que ela traduz muito bem esses encontros francos, assim, com um roteiro, como se fosse uma entrevista semi-estruturada, com um certo roteiro, mas emergente, com coisas emergindo. O movimento do nosso pensamento. Muito bom. E ficamos, então, com essa ideia, né, que eu acho que fecha muito bem a nossa discussão.
Muito obrigado, viu, Wilton? Obrigado. Bacana, senhores. Obrigado pela possibilidade de estar conosco aqui no LEP Sem Fronteiras. E aí, Lucas, isso vai ficar gravado, né, na nossa playlist LEP Sem Fronteiras, vai virar um podcast. Exato. Bacana. A gente tem aí, Wilton, inauguramos esses LEP Sem Fronteiras especiais com o professor João Freire. Você é o nosso segundo convidado, que são alguns encontros mais que a gente quer fazer que eles sejam divulgados de uma maneira mais importante, para trazer mais pessoas, e que também vão ficar sempre gravados aqui no nosso canal. E como o Alcides falou, e para quem está aqui com a gente, né, e para quem está vendo, não viu ao vivo, nós temos também outros canais digitais que o LEP Digital está utilizando, entre eles a gente grava podcasts, então a gente aproveita sempre esses vídeos, transforma em podcasts, porque eles têm uma linguagem interessante, que é uma linguagem mais falada, as ideias são mais colocadas, e não é aquela aula expositiva, né? Então é algo que fica muito legal no modelo de podcast. Então, para vocês que estão aqui, vocês podem acessar, continuar acessando pelo YouTube, vai ficar gravada na nossa lista, e também podem acessar pelos canais de podcast que o LEP está inserido. Alcides, estamos no Spotify? Tem um canalzinho do Spotify? Temos, né? Eu acho que temos lá no Spotify. Tem o SoundCloud também, cara. né? Vocês estão A gente demais. faz, tá? A gente está fazendo de tudo aí, Wilton. Estão tentando aí divulgar, né? E, pessoal, fiquem então atentos aí, a gente vai divulgando nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, os links para acesso dessa live em formato de podcast, também o link para o acesso do vídeo. E nós estamos com 999 seguidores. Se alguém que está aí do lado, que está aí no chatzinho vendo, dá lá uma curtidinha para te bater 1000 hoje, que ia ser muito legal para a gente. Tá bom? Quase, 999. Chegamos bem perto, Wilton. Vamos dormir com 1000. Vamos dormir com 1000. Parabéns, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Gente, brigadão. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Até mais.